Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, que ainda não são 18 horas, boa tarde na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 22, sexta-feira, não consegui ontem gravar, estava muito cansada, tinha vindo de uma reunião na igreja e com muitas dores, e aí fui dormir. Não tão cedo, mas fui dormir, mais cedo do que de costume. Então hoje eu falei, deixa mais tarde então, para ver se não entra nenhuma ligação aqui. Então você já sabe, se entrar uma ligação, vai atrapalhar o nosso vídeo aqui. Aí eu vou cortar e vou continuar, tá bom? Porque às vezes eu já gravei 10, 15 minutos, aí fica difícil para eu voltar do começo, tá bom? Lembra que na semana passada eu falei com vocês que hoje nós estaríamos falando sobre os 120 anos. E nós íamos entender esse capítulo 6 no versículo 3, que diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carnal, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Eu estava lendo aqui na apostila, vamos ver. Meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Está igualzinho o que está na Bíblia. Aí a dúvida, né, que quando a gente começou a estudar aí o capítulo 6, eu falei assim, vamos fazer um estudo especial falando sobre 120 anos e pensar se o que Deus quis dizer com isto. Será que Deus estava diminuindo a idade do homem na Terra para 120 anos? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Na Bíblia, há um versículo que diz, né, que os dias dos homens serão 120 anos. Esse Gênesis 6:3 que eu li. Então, muitas pessoas pensam que a partir desse versículo que Moisés colocou aí, Deus diminuiu a idade do homem para esse limite máximo aí de 120 anos. No entanto, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse texto bíblico aí, ele possui diferentes interpretações. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, esse pensamento de que Deus ordenou que o homem vivesse somente 120 anos é a interpretação menos aceita no meio dos teólogos, dos estudiosos, especialmente dos estudiosos de Gênesis. Entre os intérpretes da Bíblia, isso de que Deus ordenou que o homem não vivesse mais de 120 anos, não tem aceitação nenhuma. Não tem. Então vamos lá. O texto fala sobre os dias do homem serem 120 anos. Foi registrado aí, né, em Gênesis, mas o que nós precisamos entender aqui? Vamos lá. No capítulo 6, o título na minha Bíblia fala assim, a corrupção do gênero humano. Então vamos ler dos versículos 1, 2 e 3. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Há um contexto nessa fala de Deus de limite de 120 anos. Ele não está limitando a idade do homem. Presta atenção. O meu espírito agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os dias serão 120 anos. Qual é o contexto aqui? O contexto é de uma raça
que degenerou, né? Se multiplicaram muito e passaram a fazer coisas que não agradavam mais a Deus. Então Deus falou assim, então tá, é 120 anos e de 120 anos não passa. Tá, mas será que é exatamente isso num contexto geral que abrangeria, vamos dizer assim, até os nossos dias? Que sairia de Gênesis e chegaria até os nossos dias? Então vamos lá. De acordo com esse relato bíblico, a humanidade, a gente viu aqui, ela havia se multiplicado e com ela o pecado também cresceu e cresceu de uma forma intolerável aos olhos de Deus, na mente de Deus e no coração de Deus. A depravação dessa geração era tão grande que até a linhagem piedosa de Sete se envolveu aqui. Lembra que a gente estudou isso na semana passada? Esses filhos de Deus significaria a linhagem pura, né, tal, de Sete. Mas aqui ela se contamina, entenderam? A linhagem piedosa de Sete, que deveria continuar entre eles somente, casando entre eles se unem à linhagem pecadora de Caim. Tá aí, é o que a gente viu na semana passada, quando ele fala os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas. Nós vimos que não se trata nada de anjo caído, mas era a geração de Sete se unindo à geração de Caim. E aí gerando depravação, porque se envolveram. Nós vimos que a descendência de Sete era uma descendência bacana. Enoque, Lameque, né, que é o pai de Noé, vimos isso? Enoque foi trasladado, não é isso? Noé, no meio dessa geração já depravada, foi achado justo. Então, até aqui, né, até o final do capítulo 5, era uma linhagem perfeita, santa. A partir do 6, ela já se mistura com uma outra linhagem pecadora e também se torna tão pecadora quanto a linhagem de Caim. Então, a linhagem piedosa de Sete, que guardava o compromisso com Deus, havia se misturado com a linhagem ímpia de Caim. Então a Bíblia diz que diante desta realidade terrível, e é aqui que vocês têm que prestar atenção, diante dessa realidade terrível de depravação de uma linhagem boa, que Deus considera como primogênito de Adão, considerou Sete, né, e não Caim, diante dessa depravação, essa realidade terrível, o Senhor fez essa declaração do versículo 3. O meu espírito não agerá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora, presta atenção numa coisa. Logo em seguida, vamos lá. Aí fala assim, naquele tempo havia gigante na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. Esse valente aqui é violento, por isso que eu falei assim. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Quer dizer, atrapalhou tudo. Acabou aqui a linhagem de Sete. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Algumas traduções dizem assim, e Deus se arrependeu de fazer o homem. Olha, não vou tratar disso hoje aqui com vocês. Tipo, beber que minha garganta estava arranhando. Nós vamos tratar semana que vem, tá? Semana que vem, nós vamos estar falando sobre essa parte aí. Pesou o coração, algumas falam assim, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu? É verdade que Deus se arrependeu de ter criado o homem?
Vamos estudar isso semana que vem, se Deus quiser. Vamos continuar então aqui. Então, logo após Deus falar isso, né, que o tempo de vida, os dias dos homens seriam 120 anos, ele diz que ele se arrependeu de ter feito um homem sobre a terra. E aí, qual é a atitude que Deus toma com essa geração ímpia, depravada, perversa? Ele resolve destruir os seres viventes. Nós estamos aqui no capítulo 6, a história de Noé, vocês sabem disso, né? A sequência da história bíblica revela que tão logo Deus fala isso e se arrepende, Deus fez cair o dilúvio sobre a terra e apenas e tão somente a família de Noé foi salva. E quem era a família de Noé? Noé, a esposa, e 3 filhos com 3 esposas. Cada um com a sua esposa, tá? 3 esposas, ficou mal aqui, né? Então, Deus faz vir o dilúvio e salva apenas a família de Noé. Aqui tem um parêntese que eu quero fazer com vocês. Meus irmãos, se a gente conseguir, pelo nosso exemplo, com as nossas orações, com a ministração da palavra em família, se nós conseguirmos que se salvem os da nossa família, já vai ser maravilhoso, já vai ser um grande feito, e Deus vai se agradar. Porque Noé pregou, não vou falar quantos anos, porque eu não quero já responder, essa questão de 120 anos de limite da vida. Noé pregou, e no entanto, só ele, a mulher, os filhos dele e as 3 noras dele é que foram salvos desse mundo tenebroso aqui, desse mundo horrível, né, que se tornou a humanidade daquela época, tá? Agora, o que a gente pode ver aqui? À luz desse contexto aqui, os estudiosos, eles querem, de fato, discutir o que Deus quis dizer ao afirmar que os dias do homem seriam apenas, vamos falar assim, apenas, porque a gente viu aqui, né, que até aqui os homens viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos, agora apenas 120 anos. Aí, dessa discussão entre os intérpretes da Bíblia, entre os teólogos, surgiram 2 interpretações, 2 correntes de interpretação. Vamos ver. Primeira corrente: Deus limitou o tempo de vida do homem a 120 anos. Tem uma corrente que bate pé que isso aconteceu. Essa interpretação, ela defende que em Gênesis 6, Deus realmente estabeleceu um limite máximo de idade que os homens poderiam alcançar. Essa interpretação também se apoia no fato de que, de Adão até o dilúvio, a idade comum dos homens era de centenas de anos. Mas, após o dilúvio, rapidamente, este limite de idade declinou. O que eles estão dizendo? Depois que aconteceu, antes do dilúvio, os homens viviam muito. Depois do dilúvio, começou a cair a idade dos homens. Sobre essa questão, gente, eu encontrei sensacional. Falei, salvei aqui no meu celular para passar para vocês. Eu vou colocar, depois que colocar o estudo nosso e a oração, eu vou colocar um podcast com o Dr. Rodrigo Silva, e ele dá uma clareza muito boa para a gente sobre a razão pela qual os homens viviam muito, né, antes aqui do dilúvio. Eu achei muito interessante, e aí que eu quero dar uma palavra especial para Idenir, sei que você vai estar assistindo esse estudo, e a gente comentando sobre isso, né, a idade dos homens antigamente, como é que eles viviam muito. Aí Dani falou assim, mas eu falei assim, eu penso que é um calendário diferenciado. E aí Dani falou assim, não, eu já li, já encontrei, que é o mesmo calendário nosso de 360 dias no ano. E eu fiquei assim, acho que não sei o quê.
o Dr. Rodrigo Silva, ele esclarece isso e pontua que realmente eram 360 dias que completavam um ano. Então, como é que a pessoa podia viver 900 anos, né? Olha só, como é que a pessoa podia viver 900 vezes 360, não é isso? 900 anos, não é isso? 360 vezes 960, ou 900 anos. Então ele vai explicar e vocês vão gostar. Eu depois vou postar aqui, não vou adiantar não, não vou dar spoiler para vocês não. Eu vou botar e depois vocês ouçam, que é muito interessante e muito assim coerente, muito aceitável a explicação que ele dá para isso, tá? Agora, qual é o problema dessa primeira interpretação que diz que sim, Deus limitou o tempo de vida do homem a 120 anos? Eu vou dizer para vocês, a grande dificuldade dessa interpretação é justamente o fato de que mesmo após esta suposta limitação de idade do homem em 120 anos, várias pessoas durante muito tempo, mas é muito tempo, séculos, continuaram vivendo mais do que 120 anos de idade. Vou dar um exemplo. Abraão, né? Até a época de Abraão, tá. Abraão, por exemplo, sabe quantos anos ele viveu? 175 anos. O filho dele viveu 180 anos. O neto dele, que foi Jacó, viveu 147 anos. Então, parece bem estranho que durante séculos as pessoas continuaram alcançando idade superior aos 120 anos, apesar desse limite estabelecido por Deus. Então fica aqui, é isso mesmo? Deus estabeleceu esse limite de vida para o homem? Analise aqui comigo, meus irmãos. Se Deus tivesse limitado a idade do homem a 120 anos, imediatamente após o dilúvio, essa geração, esse povo novo que surgiu, estaria vivendo só 120 anos. Mas a gente vê Abraão, séculos depois, vivendo mais, né? E a própria Bíblia diz, nós vamos ler isso, né? Quando estivermos mais para frente estudando o capítulo 6, que Noé, quando o dilúvio começou, ele tinha 600 anos. 600 anos. Então, essa tese, essa interpretação de que Deus determinou que um homem só viveria 120 anos, ela cai por terra. Então vamos para a segunda interpretação que os teólogos, os estudiosos chegaram. Qual é a segunda interpretação que eles fecharam? Deus estabeleceu 120 anos como um limite para o arrependimento. Embora seja verdade que a expectativa de vida de um indivíduo diminuiu notavelmente após o dilúvio, né? Você vê que o próprio Abraão, 175 anos, né? Os outros viviam 900. Mas, apesar disso, os 120 anos citados aí em Gênesis 6:3, possivelmente não é limitação da idade do homem. Na verdade, é amplamente aceito entre os estudiosos que, ao dizer os seus dias serão 120 anos, Deus não estava estabelecendo um limite na expectativa de vida de uma pessoa, mas Deus estava concedendo uma oportunidade de arrependimento para a humanidade antes que o seu juízo fosse derramado. Tá, o que eu quero dizer com isso? Esse princípio que eu acabei de falar aqui, que seria anos de limite para arrependimento, ele se ajusta muito bem ao contexto em que Deus declarou que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Está aí no versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Qual a interpretação que a gente tem disso?
Esse verbo contender, que é um termo hebraico de significado difícil, mas basicamente o texto bíblico informa que diante da impenitência humana, diante da depravação humana, diante do pecado grave que tomou conta da humanidade nessa época, o Espírito de Deus, do divino doador da vida, seria retirado. E o homem que é carne, ele iria com os próprios pés para a destruição. Porque sem o Espírito de Deus não tem salvação. Não é isso? Não tem. Mas pacientemente, Deus se retirou, tirou o seu espírito, mas ele concedeu um adiamento de 120 anos no derramamento do seu juízo. Pelo menos parece ser assim que o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 3,20, olha só. O apóstolo Pedro interpreta essa questão no Novo Testamento, ao falar sobre a sociedade pré-diluviana, quer dizer, a sociedade que viveu antes do dilúvio. O apóstolo Pedro, ele escreveu que os homens foram rebeldes. Aí ele diz assim no 1 Pedro 3,20, os homens foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava os dias de Noé enquanto se preparava a arca. Conseguiram entender aqui? Já chegaram num consenso aqui, no entendimento do que essa segunda corrente de interpretação pensa, como ela desenvolveu o pensamento dessa limitação de 120 anos? Em outra parte, o mesmo apóstolo, também Pedro, se referiu ao fato de que Deus não perdoou o mundo antigo impenitente, mas conservou apenas a família de Noé, o pregador da justiça, está em 2 Pedro 2,5. Então vamos lá. Agora vamos esclarecer isso aqui para vocês entenderem. O que são esses 120 anos? Foi o tempo que Deus deu para que essa geração ímpia de Sete e de Caim se convertesse, se arrependesse, voltasse para Deus. Voltar para Deus seria só de Sete, porque a de Caim já estava fora. Mas vamos imaginar que a de Caim voltasse, né, lá para o Éden, não é isso? Lá para a época do Éden, que Caim viveu lá com seu pai antes de matar seu irmão. O que Deus fez, meus irmãos? Deus deu um tempo de 120 anos a contar daqui do início do capítulo 6 para que essas duas gerações se arrependessem. Por quê? Porque foi o tempo, nós vimos aqui Pedro falando, o tempo que Deus deu para Noé preparar a arca e depois então vir o dilúvio. Entenderam? Então você está dizendo que demorou 120 anos? 120 anos. Durante 120 anos, olha, para construir uma arca, né? É muito tempo, mas tem que pensar naquela época, né? E também tem que pensar no propósito de Deus, né? Mais para frente nós vamos estudar que Deus fez o povo de Israel ficar 40 anos ali no deserto sem conseguir sair do deserto. 40 anos. Até que depois o Senhor falou, por aqui. Vem por aqui que vocês vão sair daí, desse deserto. Então, os planos de Deus são planos que Deus faz, tá? Tudo visando o arrependimento e, se não se arrepender, o seu juízo. Deus falou aqui, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Em resumo, eu estou me afastando desse homem que eu criei, dessa geração, né? Eu estou me afastando dessas linhagens, tá bom? Para que eles se arrependam, vou dar 120 anos para que eles se arrependam por conta deles mesmos, tá? E se não se arrependerem, enquanto isso, Noé está lá, pimba, 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 batendo a tábua e pregando. Qual era a pregação de Noé? Noé não tinha outra pregação, ele só dizia assim, gente, o dilúvio, vai vir um dilúvio sobre a terra. As pessoas riam dele, porque até ali não havia chuva.
Não chovia. Era assim uma garoa, sabe? Uma garoa que inundava a terra. Não tinha chuva. E quando ele falou dilúvio, o pessoal entendeu que era abundância de água. Eles riram dele. E Noé falava assim, prepara, gente, prepara. Deus mandou fazer essa arca para colocar nela vocês que saiam desta vida. Como eu estou elucubrando aqui, que eu imagino que seja essa a pregação de Noé, né? Seja essa a pregação de Noé. Saiam desta vida e aí vocês vão poder entrar na arca. Eles saíram? Não saíram. Então o que Deus fez? Tá, não vou botar homem, vou botar animal dentro da arca. Mandou os animais irem para lá, para que a raça também dos animais não fosse extinta. O resto dos animais morreram, não é isso? Mas Deus deu 120 anos para que esta geração, então esses 120 anos diz respeito a esta geração. Aí você vai falar assim, então tá, se essa geração morreu, né, e Noé entrou com sua família na arca, veio o dilúvio, e depois que ele saiu da arca, ele foi com seus filhos, né, e as suas noras e sua esposa, foi criar, né, novos descendentes, por que então que esta nova geração de Noé não continuou vivendo tanto, mas ao contrário, também essa geração aos poucos foi tendo diminuído os seus dias. Aí vocês vão assistir o podcast do pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva. Aí vocês vão entender. Todo o contexto que fez com que a geração depois do dilúvio fosse aos poucos tendo diminuído os seus dias na face da terra. Vou parar por aqui, não tenho mais nada para falar, deixa eu ver se eu tenho. Portanto, provavelmente o texto que diz que os dias do homem serão 120 anos refere-se ao tempo entre a proclamação de Deus e a destruição do dilúvio, pelo dilúvio, tá? Em sua graça, Deus deu um tempo para que a humanidade se convertesse de sua corrupção. Humanidade é essa aqui, tá? E usou o próprio Noé como um pregador que anunciava a justiça aos seus contemporâneos. Mas depois desse adiamento de 120 anos, a ira de Deus recaiu sobre a humanidade por causa do pecado. Isso é um lembrete de que Deus é misericordiosamente paciente, mas também há um limite para a paciência de Deus. Nós estamos vivendo essa época também, sabe, gente? O povo está aí disperso, gente dentro da igreja dispersa, né? Não quero saber se o rio está subindo, entendeu? Não quero saber se a vinda de Cristo vai ser breve, se vai demorar. Eu vou viver minha vida, tá entendendo? Eu vou na igreja, faço minha oração, assisto o culto, ouço a pregação, canto lá os cânticos maravilhosos que o Ministério de Louvor nos põe para cantar, mas quando eu sair de lá, eu vou viver a minha vida tranquilamente. Se eu gostava de passar os outros para trás, vou continuar passando. Se eu gostava de mentir, vou mentir. Se eu estou adulterando, essa mulher é muito linda, eu vvou continuar com ela. Esse homem é maravilhoso, vou continuar adulterando com ele, ou me prostituindo, ou enviedando para o homossexual, né? Lésbica, aquilo que você já sabe, agora não se pode falar mais, né? Vou continuar nessa vida porque está demorando tanto. Não está demorando. Está no tempo que Deus está concedendo à humanidade para se arrepender e ser salvo. Abra o olho, meu irmão. Eu vou ficar com o meu olho aberto e estou convocando você para abrir o seu olho, porque o tempo está findando. Eu não sei se agora, né? Deus falou 120 anos. Não. Né? Tem muito mais tempo do anúncio da vinda de Cristo para o arrebatamento. Tem muito mais do que 120 anos. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar.
Se fossem 120 anos, nós já estaríamos vivendo os 119 anos e 6 meses para a vinda de Cristo. Abra o seu olho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.